Bom dia, turma. Hoje vamos falar do exame cardiovascular. Antes, vamos falar da revisão anatômica para termos noção daquilo que são os órgãos, sua estrutura, não é? Como é que está arquitetada, não é, a estrutura anatômica do sistema cardiovascular, para depois prosseguirmos ao verdadeiro tema desta aula. Todos nós sabemos que o coração localiza-se na cavidade torácica, maioritariamente a nível do hemitórax esquerdo, não é? Em termos de constituição, temos essa imagem que da esquerda para a direita e de cima para baixo vamos fazer a lenta das estruturas. Primeiro vamos ter a veia cava superior, não é? Que recolhe o sangue dos membros superiores, do pescoço à cabeça para o coração. Temos o átrio direito, que vai receber o sangue da veia cava superior. O ventrículo direito, que vai receber o sangue do átrio direito, não é? E vamos ter a artéria pulmonar, que vai receber o sangue do ventrículo direito. Vamos ter o átrio esquerdo, que vai receber o sangue do ventrículo, que vai receber o sangue da veia pulmonar, desculpa. E vamos ter o ventrículo esquerdo, que vai receber o sangue do átrio esquerdo, não é? Então aqui tem uma imagem que vai mostrar o ictus cordis, que é a ponta do ventrículo esquerdo, que é a região que com mais facilidade sente-se o batimento cardíaco durante o exame físico. Então, continuando, aqui temos uma imagem que mostra o trajeto de sangue, como eu já vinha explicando, não é? Então, dá para ver que as veias têm a função de recolher o sangue da periferia para o coração e as artérias têm a função de tirar o sangue do coração para a periferia. Aqui nessa imagem é importante nós frisarmos os nomes das válvulas aórticas, das válvulas pulmonares, das válvulas atrioventriculares. Então, a válvula que vai separar o átrio direito do ventrículo direito vai chamar-se de válvula tricúspide, não é? A válvula que vai separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo vai chamar de válvula bicúspide ou válvula mitral. A válvula que vai separar o ventrículo direito da artéria pulmonar vai chamar de válvula pulmonar. E a válvula que vai separar o ventrículo esquerdo da artéria aórtica vai chamar-se de válvula aórtica. As válvulas têm uma função definida de permitir o fluxo unidirecional do sangue, isto é, de impedir que o sangue tenha dois sentidos. É como se fosse uma porta que se abre para tu entrares, mas para não voltares. Ciclo cardíaco. Acredito que todos nós sabemos que o ciclo cardíaco é dividido em sístole e diástole. Já tínhamos falado em aulas presenciais o que é sístole e o que é diástole. Na sístole o coração contrai-se, na diástole o coração relaxa. Então quando ele contrai, propulsiona o sangue para a periferia e quando relaxa, o sangue volta para o coração. Então, a nível da auscultação, se nós começarmos a usar o estetoscópio para ouvir os batimentos cardíacos, não é? A sístole nós vamos chamar de primeira bulha e a diástole vamos chamar de segunda bulha. Como consegue ver na imagem à direita, B1 e B2.
E pelo seu comprimento dá para perceber que B1 tem mais intensidade que o B2. Existe, não é, em certos pacientes ou em certas situações, uma espécie de sobreposição, não é, da segunda bulha, que chama-se desdobramento. Isso acontece durante a inspiração, não é? Então, quando o paciente faz a inspiração, ao achuntar-se a segunda bulha, vai perceber-se que são dois sons que estão sobrepostos. Isso porque nós temos o coração direito e o coração esquerdo. O coração direito é constituído pelo ventrículo direito e átrio direito. O coração esquerdo, entre aspas, tem que estar claro, é constituído pelo ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Então, quando o paciente está em inspiração, nem sempre os movimentos do lado direito acontecem justamente ao mesmo tempo que os movimentos do lado esquerdo. Então, na inspiração, não é? Os movimentos do lado direito, não é? Demoram um pouco por causa do aumento da complacência. Então, se demora um pouco, significa que o lado esquerdo vai bater primeiro e depois o lado direito é que vai bater. Então, é por isso que depois há esse desdobramento. E é importante frisar que, para além do som da sístole e da diástole, que é a primeira bulha, a segunda bulha, existe terceira bulha e quarta bulha, não é? Que, em função de cada situação, pode ser sinal de alguma patologia ou não, não é? Então, a terceira bulha é causada pela sobrecarga de volume, não é? Quando entra muito sangue no coração, esse sangue, o impacto desse sangue a nível da parede do músculo cardíaco vai causar o terceiro som. Enquanto que a quarta bulha está relacionada em situações de hipertrofia cardíaca, em que depois de ter entrado o sangue do átrio direito para o ventrículo direito, uma vez que o ventrículo direito está hipertrófico, está resistente à entrada de mais sangue, o átrio direito tenta contrair-se para propulsionar mais sangue para o ventrículo direito. Então, a consequência disso é a turbulência, não é? Que vai atingir as paredes ventriculares e causar o quarto som. Então, a terceira bulha, como eu disse, tanto a terceira assim como a quarta, pode ser fisiológica assim como patológica. A terceira bulha, quando o paciente está em decúbito lateral esquerdo a ser feita a auscultação, normalmente a causa é fisiológica. Então, para tu descartares, pede o paciente para ficar sentado ou de pé. Se voltares a auscultar a terceira bulha, é porque é indicativo de alguma possível patologia cardíaca. A quarta bulha, na maior parte dos casos, é indicativo de alguma patologia cardíaca. Só é fisiológica em pacientes fisioculturistas, não é? Aqueles pacientes que gymam, assim posso dizer, né? Pacientes fortes, com hipertrofia muscular e tudo mais. Isso para dizer que eles não vão ter hipertrofia muscular só nos membros superiores e inferiores. O coração também vai sofrer hipertrofia. Então, uma vez que o coração sofre hipertrofia, fica resistente ao enchimento. Então, quando o átrio tenta ajudar nesse enchimento, vai se produzir o quarto som. Ictus cordis. Esta imagem que eu já tinha mostrado, já tinha explicado um pouco sobre o que era. Vou ler para sermos breves e precisos. Local da parede torácica onde se pode palpar o pulso do coração, como já tinha dito. Localiza-se geralmente no quinto espaço intercostal da linha hemiclavicular esquerda. No exame do tórax eu expliquei o que é linha hemiclavicular, linha axilar anterior e tudo mais. Normalmente tem 1,5 a 2,5 centímetros de diâmetro. Isso para dizer que se nós formos a palpar o ictus cordis e ele exceder os 2,5 centímetros, é porque estamos numa situação de insuficiência cardíaca.
Isto é, estamos com um coração que está dilatado. Quais são as suas localizações anormais? Uma vez que a localização normal é no quinto espaço intercostal da linha hemiclavicular esquerda, localização anormal é quando temos casos de cardiomegalia, isto é, coração no lado direito. Isso para dizer que no lado esquerdo nós não vamos conseguir palpar nada. Desculpa, cardiomegalia significa coração grande, não é? Cardiomegalia. Então, se nós tivermos um coração grande, significa que o diâmetro será maior do ictus cordis que 2,5. Agora, destrocárdia é que significa que o coração está no lado direito, significa que no lado esquerdo não vamos conseguir palpar nada. Pneumotórax é uma patologia do foro respiratório em que só permite a entrada do ar a nível dos pulmões, mas impede a sua saída. Então, isso progressivamente vai causar compressão de outras estruturas, principalmente o coração, causando uma morte imediata, é por isso que é uma emergência médica. Então, se tu tens um pneumotórax, significa que, suponhamos que tu tenhas um pneumotórax do pulmão esquerdo, não é? Isso significa que esse pulmão estará insuflado e vai comprimir o coração, não é? A ponto do coração desviar-se. Se o coração desviar-se, tu não vais conseguir palpar o ictus cordis na sua localização normal. Então, aqui temos uma imagem ilustrativa do ictus cordis, em que está no quinto espaço intercostal da linha hemiclavicular esquerda. Fogos da auscultação. Quando tivermos exame físico cardíaco, não é? Vamos pôr em prática os fogos da auscultação. O que é que isso significa? Significa que nós temos que saber onde é que nós devemos auscultar o coração, não é? Então nós temos 4 focos. Temos foco aórtico, em que vamos escutar, não é, os possíveis sons a nível da artéria aorta. O foco pulmonar, mesma explicação. Foco tricúspide, não é? Então vamos poder ouvir o que é que está acontecendo a nível da válvula tricúspide, um pouco a nível do átrio direito e ventrículo direito. E foco mitral, não é? Que tem a ver com a válvula mitral ou válvula bicúspide, que vai separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Então temos aqui outra imagem que representa os focos da auscultação. Então dá para perceber que o foco aórtico é auscultado no segundo espaço intercostal direito e o pulmonar esquerdo, não é? O foco mitral, em média, é auscultado a nível do quinto espaço intercostal da linha hemiclavicular esquerda e o foco tricúspide é escutado a nível do bordo inferior esquerdo do osso externo. Então temos aqui mais uma imagem que representa, não é, os locais onde nós devemos fazer a auscultação. Então temos as siglas que representam a primeira letra ou consoante, não é, da região que temos que auscultar. A de aórtico, P de pulmonar, T de tricúspide, M de mitral. Sobre a pressão venosa jugular, não é? É mais prático mesmo explicar na aula prática, não é? O que eu quero que vocês percebam é que quando fala de pressão venosa jugular, está-se a falar de uma imagem similar a essa que estamos a ver no lado esquerdo. O paciente tem insuficiência cardíaca direita, normalmente tem dilatação da via jugular desse jeito. Mas existe uma centimetragem a partir da qual você considera que a pressão venosa jugular é positiva, não é?
a partir da qual já podes dizer com certeza que esse paciente tem um sinal de insuficiência cardíaca. Normalmente são 9 centímetros, né, acima do coração. Então, no lado direito acaba se mostrando, não é, como é que se faz essa medida, não é, para chegar a essa conclusão. Então, aqui nós temos a sequência de exame físico. Então, o exame físico do coração, na sua maioria, é executado em decúbito dorsal, mas vão existir alguns exames em que vai ser necessário mudar-se de posição, não é, para que sejam feitos. Inspeção, nós vamos avaliar o choque de ponta, não é? Quando falamos de ictus cordis, dissemos que é o sítio em que normalmente vai fazer a palpação para sentir os batimentos cardíacos com o dedo. Então, é lá onde nós vamos encontrar o choque de ponta. Não é? Então, a partir do momento que tu sentes a palpação, tu vais chamar aquilo de choque de ponta. Vai dizer choque de ponta localizado no quinto espaço intercostal da linha hemiclavicular esquerda. Então, o choque de ponta, tu podes primeiro observar a inspeção, o movimento, não é? E depois confirmar a palpação. Não é por isso que acaba estando nos dois lugares. Então, aqui o que é importante? Importante é a sua localização e seu diâmetro. A localização já falamos dela, a normal, e a normal também já falamos dela em caso de estrocárdia, cardiomegalia e pneumotórax, não é? Em que no pneumotórax vamos ter acúmulo de ar entre a pleura visceral e a pleura parietal, que vai empurrar o pulmão e, consequentemente, empurrar o coração e, consequentemente, não podemos localizar no sítio normal o choque de ponta. Não é? O diâmetro, não é? Que já sabemos que não pode exceder, não é, 2,5 centímetros. Em termos de palpação, é a confirmação daquilo que nós vimos na inspeção. Vamos, não é, palpar o choque de ponta para podermos ter o diâmetro e a sua localização, assim como na inspeção. Percussão, temos a maciez cardíaca, não é? Então, logicamente, que a maciez cardíaca vai ser encontrada num paciente normal, no hemisfério esquerdo, de princípio a nível da linha hemiclavicular, no segundo espaço ou quinto espaço intercostal, não é? Porque o coração é uma massa, e uma massa tem um som maciço. A auscultação. Aqui, na auscultação, usamos o estetoscópio e temos que escutar os 4 focos cardíacos, não é? Com diafragma, assim como a campânula. Então, os focos nós já sabemos quais são: aórtico, pulmonar, mitral e tricúspide. Então, como eu disse, em algumas situações teremos que mudar a posição do paciente para fazer alguns exames. Então, vamos precisar do decúbito lateral para fazer a auscultação do ápice com a campânula. Quando falamos de ápice, estamos a falar mesmo do ictus cordis. Então, temos aqui uma imagem que mostra o paciente em decúbito lateral esquerdo a fazer essa auscultação do ictus cordis ou do ápice, não é? Com a campânula. Isso tem a função de detectar sopros mitrais sugestivos de insuficiência ventricular esquerda, tem a função de detectar a terceira bolha, como já tínhamos falado, e até mesmo a quarta bolha. E depois, vamos pôr o paciente sentado, inclinado um pouco para frente, para intensificar algumas alterações a nível do foco aórtico, não é? Já ficou claro que o foco aórtico é auscultado no segundo espaço intercostal esquerdo, mas aqui onde estamos a fazer a auscultação não é segundo espaço intercostal esquerdo na imagem inferior à direita. Isso por quê? Porque o foco aórtico começa assim no segundo espaço intercostal esquerdo, mas termina nessa região mitral. Isso tem a ver com o trajeto, não é, do foco. Então, se vocês conseguem ver essa imagem, conseguem ver que o foco aórtico, não é, tem essa imagem espiral, não é, que vai começar do segundo espaço intercostal esquerdo até a região ventricular esquerda. Então, sopro cardíaco é consequência da turbulência do fluxo sanguíneo, não é? Difere-se, não é, das bolhas cardíacas
pela sua maior duração. É como se fosse um assobio, não é? Enquanto as bolhas já são um tom, não é? Com pouca duração, os sopros têm mais duração, como se fosse um sopro, um soprar mesmo. E na sua maioria são indicativas da normalidade, exceto em recém-nascidos, não é? E em certas situações como ansiedade, anemia e por aí. E as causas patológicas nós vamos ter a estenose das válvulas e a insuficiência das válvulas. A estenose das válvulas significa que as válvulas reduzem de diâmetro a ponto de impedir o fluxo sanguíneo. Isso é que chama-se estenose. Insuficiência das válvulas significa que as válvulas têm um diâmetro tão aumentado que já não conseguem fechar-se para impedir o fluxo unidirecional do sangue. Então isso vai ter como consequência o acúmulo de sangue no coração e a sua dilatação e, consequentemente, a redução da sua potência e eficácia. E é importante frisar que isso é um ciclo vicioso. Então o coração vai ficando mais dilatado, mais fraco, e já não consegue exercer as suas funções, tendo como consequência a insuficiência cardíaca. Em termos de características do sopro, é importante saber se o sopro é sistólico ou diastólico. Sistólico é aquele sopro que começa depois da sístole, diastólico é aquele que começa depois da diástole. Então é importante saber o tom, se é agudo ou grave, o padrão, se é crescendo ou decrescendo, a irradiação, se para além do local de maior intensidade da auscultação do sopro, esse sopro vai se irradiando para uma outra região, como região da axila, em caso de insuficiência mitral. Intensidade de sopro, não é? Que vai ficar como trabalho para todos vocês, para classificar a intensidade dos sopros. Já vou adiantando que os sopros são classificados por intensidade desde 1 a 6 ou de 0 a 6. Local de intensidade máxima, não é? Estou um pouco constipado, mas não é coronavírus. Então, aqui tem um nota bem, que quando vocês forem a falar das intensidades do sopro vão perceber do que isso se trata. Em que diz que quando o sopro atinge certa intensidade, não é? Ao fazer a palpação, tu vai sentir uma vibração. Então, vocês vão me dizer que é a partir de que nível de intensidade do sopro que nós vamos perceber esse frêmito. Então, é tudo. Espero que tenham percebido. Obrigado.